Eu não vou falar sobre o diálogo socrático aqui, porque senão caberia um outro momento, certo? Eu vou me deter mais na sátira menipeia. Mas a gente já começa a desconfiar pelo próprio nome, né? Sátira menipeia vem de satirizar, e aí o elemento cômico é fundamental. Bakhtin diz que o riso está muito ligado a esse gênero que começa lá na antiguidade, entre os gregos e latinos, e chega até nós, né? E ele, inclusive, identifica o próprio evangelho como um tipo de menipeia. Então, ele vai citar uma lista, vai rolar uma série de características da sátira menipeia, né? E que eu vou passar aqui também muito rápido, controlando o tempo, né? Então, como ele começa a dizer que esses gêneros eles estão muito ligados a uma cultura cômica, a uma cultura do riso. Então, o elemento cômico é fundamental nesse gênero da sátira menipeia. Um outro aspecto que ele cita como um elemento caracterizador da sátira menipeia é a excepcional liberdade e invenção de enredo filosófica. A criação de situações extraordinárias para provocar e experimentar uma ideia filosófica, né? E, por exemplo, esse elemento menipeico, e aí ele diz que a sátira menipeia, ou depois ele passa a usar só o mesmo nome menipeia, não é? Ele diz que é um gênero multifacetado, é como se fosse um proteu, né? Ele tem muitas faces, né, a ponto de se caracterizar desde um romance como Dostoiévski até uma narrativa bíblica evangélica, né? E aí ele diz que um desses aspectos, portanto, é a criação. As narrativas elas estão envoltas de situações extraordinárias e com esse propósito, para provocar e experimentar uma ideia filosófica. Bakhtin diz que o herói da menipeia é um ideólogo, ele tem algo a apresentar uma verdade, a construir com o outro uma verdade. Um outro aspecto da sátira menipeia é a combinação orgânica do fantástico livre, né? Vejam, situação extraordinária, organização do fantástico, essas características, portanto, elas parecem aqui interdependentes, mas soltas, mas na verdade elas estão extremamente ligadas entre si. Então, a combinação orgânica do fantástico livre, do simbolismo, do elemento místico religioso, vejam só aí, né? Como o naturalismo do mundo extremado e grosseiro. Então, tem uma série de caracteres assim. Como o tempo é muito pequeno, eu vou passar aqui muito rapidamente. Ele fala do diálogo limiar, que se manifesta no deslocamento de uma estrutura triplanar. O fantástico, de novo, experimental, a partir de um ângulo inusitado. A experimentação moral e psicológica das personagens. As cenas de escândalo, a excentricidade. Isso é muito próprio desse gênero, né? As personagens, portanto, estão rodeadas dessa excentricidade, porque, como é próprio desse gênero, eles querem colocar o mundo ao revés. Então, são sujeitos excêntricos que saem de uma certa normalidade. Há contrastes agudos e jogos de oxímoros, a incorporação de elementos da utopia social. Do ponto de vista mais linguístico, há um amplo emprego de gêneros intercalados e com efeito, há uma multiplicidade de estilos. Portanto, um gênero pluritonal, né, cheio de heteroglótico constitutivamente. E, por fim, ele cita a publicística através do caráter jornalístico, através desse folhetinismo, ao tratar de temas da atualidades mordazes, né? Eu tentei, quando fui fazer esse meu estágio de pós-doutoramento, sistematizar essas características que Bakhtin arrola dentro da sátira menipeia para torná-las um modo operante para analisar narrativas, né? Então, como a gente sabe, aquela estrutura padronizada de que uma narrativa tem enredo, tem os personagens, tem o tempo, tem o espaço, aquelas velhas questões que a gente, quando analisa uma narrativa, sempre se coloca, né? Quando, quem, onde, né? Como. Então, eu tentei sistematizar. Isso não está lá assim bem organizado. Então,
para a gente pensar nos elementos que constituem a narrativa menipeica, quanto ao enredo, é um enredo, como eu já falei, em que aparecem atos excêntricos e cômicos, a narrativa é fantástica, através dessas ações de coroamento, de estronamento, profanação, dando espaço às experiências vividas quanto à fantasia livre. Como é o personagem, o herói dessa narrativa? Nós poderíamos nos perguntar, né? As personagens são irônicas, zombeteiros, cômicos, são ambivalentes, é uma citação literal. Estão em crise, inacabáveis e excêntricos, como está na página 173. Eles desviam-se do curso da vida, carecem de uma posição normal da vida, ou condizentes com a vida, vivem a vida dos russos no estrangeiro, são figuras históricas e lendárias. O personagem da Menipéia também é um ideólogo, como eu já falei. Então, eu tentei sistematizar isso de forma que me desse a mim e a alguém que pudesse usar também essa sistematização ao analisar narrativas menipeicas. Como é o tempo em que ocorre a narrativa, é um tempo carnavalesco, ou seja, não é épico, não é biográfico ou histórico. Trata-se de uma concepção, e aí nas palavras de Bakhtin, não euclidiana do tempo e do espaço, é um tempo de crise. Lógico, tem que ser um tempo de crise, né? Para você criticar, satirizar, colocar esse mundo ao revés, a gente tem, ou é propício esse tempo de crise. E aí eu fico pensando no nosso próprio tempo, né? Como é favorável a emergência de gêneros do campo do sério cômico. Então, é um tempo de últimos lampejos da consciência. Quanto ao espaço, Bakhtin diz que o espaço próprio da narrativa menipeica é o da praça pública, como é dos textos carnavalizados. Não são espaços fechados. É a praça, né? É o espaço do limiar, não é um espaço definido. É um espaço que está lá no limite do naturalismo, de submundo. E aí ele cita textualmente, é o espaço das grandes estradas, dos bordéis, dos covis de ladrões, das tabernas, das feiras, das prisões. É o próprio espaço do marginalizado, né? É o espaço que propicia a zona de contato familiar entre os sujeitos. Bakhtin é reticente com relação a isso. Os gêneros do sério cômico, em especial a sátira menipéia, é o tempo, é o lugar da zona de contato familiar. Gente, por incrível que pareça, meu tempo já acabou e eu ainda nem comecei a análise, né? Mas a gente pode voltar depois nas perguntas finais. Mas aí, só para sintetizar, eu acho que por essas características, dê só um minuto, tá? Eu peguei um texto que está lá em Mateus, capítulo 12, que vai do 1 ao 14, em que Jesus... A cena constrói um diálogo entre Jesus e os fariseus da época, né? E aí eles conflituam, tensionam esse espaço através de uma pergunta, porque os discípulos de Jesus estavam comendo na seara o milho, e aí ele, olha, os teus discípulos estão comendo no sábado, estão ferindo a lei, né? E aí vejam que é o próprio espaço da narrativa menipeica, o espaço da tensão, o espaço da agonia, né? E é a partir desse diálogo que vai se construindo todo um conjunto de elementos que nós poderíamos indicar como elementos constituidores da sátira menipéia. E aí eu tentei arrolar alguns. Uma narrativa marcada pela hostilidade, há uma cena de escândalo, né? Jesus é provocado a todo tempo. E aí Jesus coloca o mundo ao revés, porque ali há um embate entre dois mundos, o oficial normativo, que é relacionado às autoridades políticas e eclesiásticas, e uma extraoficial, né, que era dos homens pobres, que estavam precisando de comida, e Jesus, em determinada altura, diz assim, o sábado foi feito para o homem, né? Assim, ele poderia infringir aquela regra. Olha como é uma infração de uma norma muito própria do texto menipeico, né? Se alguém, só para eu finalizar aqui,
muito rapidamente. Se a gente pudesse pensar no elemento de humor, o cômico está muito marcado lá, porque o cômico, o humor vem muito pela ironia. Se vocês depois pararem um pouquinho para analisar esse texto de Mateus, capítulo 12, ele está muito marcado pela ironia de Jesus. Jesus provoca a palavra através do que Bakhtin chamou da síncrise, começa a devolver a palavra dele e construir uma verdade lá junto com os seus parceiros, né? O tempo é de crise, o espaço é de zona contato familiar, eles estão lá em um ambiente aberto, né, numa seara. Enfim, como o tempo é pouco, né, muito diminuto, a gente tem que correr. Mas eu espero que tenha ficado claro a ideia que eu quis apresentar. E aí a gente deixa para o final alguma discussão que possa aparecer a partir daí. Muito obrigado.